Meus amigos policiais militares, hoje nós vamos fazer a discussão normativa e completamente destituída de ideologias sobre um dos temas mais polêmicos dos últimos dias relacionados ao policial militar, que são os seus direitos políticos, e essa nossa análise vai comportar duas vertentes. Então a primeira, a livre manifestação do pensamento, inclusive política, dos policiais militares, e a possibilidade de reunião, tendo em vista que se aproxima o 7 de setembro, que é uma data cívica. E para fazer essa análise a gente vai tratar principalmente sobre 3 normas. Então primeiro, essa análise vai seguir, nesse nosso primeiro vídeo, para não ficar muito extenso, uma análise estritamente constitucional, avançando depois para o Código Penal Militar, sobretudo do artigo 166. Tem muita gente comentando que a impossibilidade de manifestação política do militar e do policial militar estaria ali versada no artigo 166. Será que esse realmente é o dispositivo que trata o artigo 166? A gente vai verificar a estrutura da norma e avançar nesse estudo. E por fim, aqui para os policiais militares de São Paulo, a gente vai trazer um terceiro vídeo sobre as disposições nesse sentido do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é possível ao militar fazer em termos de direitos políticos e o que é vedado pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que essa nossa discussão ela é estritamente normativa, destituída de ideologias e visa preservar o policial militar que queira exercer o seu direito político, queira se manifestar politicamente e queira se reunir, desde que sem armas, inclusive em eventos como o 7 de setembro, que é um evento estritamente de natureza cívica. Então, para começar a nossa análise, essa análise no vídeo de hoje vai ser principalmente constitucional. A gente vai fazer a leitura do artigo 1º da Constituição Federal. Então, vou colocar um pouco mais de zoom aqui para que todos consigam acompanhar comigo. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, o primeiro fundamento é a soberania e olha o segundo fundamento, a cidadania, que compreende não só o direito de votar e ser votado, mas também de fazer a gestão desse voto. E nesse sentido, a gente tem que analisar que se a gente pudesse tão somente votar e ser votado e não pudesse fazer a gestão do nosso voto, nós não poderíamos analisar as condutas dos nossos representantes. Isso, com certeza, caracterizaria a nossa cidadania como uma cidadania manca. Nós não teríamos efetivamente um Estado democrático de direito. Poderíamos até ter um Estado de direito, mas não um Estado democrático de direito, onde nós não pudéssemos cobrar os nossos representantes, os nossos governantes. Olha só que nesse artigo 1º não há distinção do exercício da cidadania, votar, ser votado e fazer a gestão do voto entre civis e militares. Então, esse é o primeiro espectro da nossa análise. O policial militar ou militar não foi aqui colocado de maneira excepcional no exercício da sua cidadania. Mas, obviamente, aparecem diversos juristas aqui falando sobre a impossibilidade de manifestação política dos militares. Mas será que essa é a estrutura da Constituição Federal? E aí, avançando ao artigo 5º, nós temos aqui tratando sobre os direitos e garantias fundamentais, né? Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, esse é o capítulo 1. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Então é todos. Então aqui não há distinção entre civis e militares. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, a gente tem aqui um rol de direitos e deveres individuais que estão relacionados, que possuem os seus efeitos a todos os cidadãos, né? Porque todos são iguais perante a lei, sem distinção, por óbvio, entre civis e militares. E para fazer essa análise e chegar à conclusão que os militares têm sim seus direitos políticos, inclusive de livre manifestação do pensamento, também na vertente política, isso está nos artigos subsequentes e a gente vai demonstrar, então, são todos iguais perante a lei,
né, nos termos seguintes: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha aqui qual é a distinção da livre manifestação do pensamento que esse inciso 4 traz no artigo 5º. É tão somente vedado o anonimato. Então não é possível se fazer distinção entre brasileiros e brasileiras, né? Colocando ali brasileiros entre os cidadãos de primeira e segunda classe, uma vez que é livre a manifestação do pensamento para todos. E a gente vai avançar ao inciso 16 sobre a possibilidade dos policiais militares participarem da reunião cívica de 7 de setembro. Então, todos podem reunir-se pacificamente. E olha a exceção, desde que sem armas. Ele não trata aqui que é todos, exceto os militares. Então ele fala todos. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E nós temos que verificar que tanto o inciso 16, que vai tratar sobre a possibilidade de livre reunião, desde que pacífica e desde que sem armas, e comportando também nesse artigo 5º a livre manifestação do pensamento, a gente tem que observar que esses são direitos e deveres individuais. E se a gente lembrar, no artigo 60, que esses... Só um segundo... que esses direitos individuais, eles são impassíveis de alteração, inclusive sobre o espectro de eventual emenda constitucional. Então olha o que diz o artigo 60. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Traz aqui algumas possibilidades. E olha aqui o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Olha o que está aqui no inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Que são, né, exatamente os direitos previstos no artigo 5º da Constituição. Ou seja, garantido também aos policiais militares, sem distinção, o direito à livre manifestação do pensamento e o direito à reunião, desde que pacífica e desde que sem armas. Ou seja, os policiais militares que querem participar de eventos, de reuniões, devem necessariamente ir desarmados. Então, voltando para a nossa análise constitucional, pode ser como se construíram diversas análises jurídicas sobre o tema, que a Constituição vedasse essa possibilidade em um outro artigo de livre manifestação do pensamento dos policiais militares em relação à política e ou à reunião. Então a gente vai primeiro para tratar especificamente sobre policiais militares ao artigo 42. Então, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E olha o que diz o parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do 40, parágrafo 9º, e olha aqui, do artigo 142, parágrafos 2º e 3º. Então a gente vai no 142, parágrafo 3º, para saber se há alguma vedação de livre manifestação política do pensamento dos militares, porque é lá que há as vedações de condutas dos militares. Então também se aplica as vedações para os militares federais, que está estipulado aqui no artigo 142, parágrafo 3º, né? Então também se aplicam essas eventuais vedações aos policiais militares. Então vamos ao artigo 142. Agora eu vou ampliar um pouco mais, porque parece que no artigo 42 ficou um pouco sem zoom. Mas só eu achar o artigo 142 para a gente verificar se há algum tipo de vedação de manifestação política dos policiais militares. Porque quando há uma vedação estrita da Constituição em relação aos militares, essas estão dispostas de maneira expressa na Constituição Federal.
Só um minuto, quando eu dou um zoom aqui, ele perde o artigo. Então, para que a gente consiga acompanhar em conjunto, aqui é o artigo 142. Lembra que o parágrafo 2º e o 3º, vamos lembrar, né, que está escrito lá no artigo 42 que a gente analisou, também são aplicados aos policiais militares. Então, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Vou dar um pouco mais de zoom aqui. Ele perde de novo, só um minuto. Então, voltando aqui, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Então, o parágrafo 2º, ele é vedado também aos militares estaduais, então não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Olha aqui a segmentação da Constituição em relação aos militares. Vejamos que no artigo 5º não há essa distinção entre civis e militares, e nem no artigo 1º quando trata de cidadania. E também é aplicado o parágrafo 3º, como a gente viu no artigo 42 da Constituição, aos policiais militares. Então vamos ver. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E olha aqui que vai tratar, por exemplo, quando há uma norma restritiva aos militares estaduais. Olha como a Constituição ela vai dispor. Olha o inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, a sindicalização e a greve são proibidas aos militares. Mas talvez haja, nesse artigo 142, alguma proibição no exercício do direito político, seja inclusive na possibilidade de reunião ou de manifestação, da livre manifestação do pensamento. Mas nós não vemos essa restrição aqui no artigo 142. O que a gente vê é que, em relação à política, a participação política dos militares, a gente tem um inciso aqui do artigo 142 que ele é bastante taxativo, que não pode ser feito. Então, o militar, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar filiado a partidos políticos. Veja, inclusive a opinião política partidária aqui, ela não está sendo vedada. Ele faz uma segmentação, o legislador constitucional, inclusive aqui, nesse parágrafo específico, né? Essa alteração ela foi incluída pela emenda constitucional número 18. Então, há uma vedação de participação do militar no espectro político-partidário tão somente relacionado à sua filiação. Pela Constituição, não há qualquer tipo de vedação a opiniões políticas e opiniões político-partidárias dos militares e dos policiais militares. Mas vocês podem me perguntar, Renato, é possível fazer uma construção dentro da própria Constituição, vedando, restringindo o direito à livre manifestação dos militares ou da possibilidade de reunião, desde que pacífica e sem armas, desses militares? E eu vou trazer aqui o artigo 220 da Constituição, que parece que vai dar total transparência à impossibilidade da construção jurídica constitucional nesse sentido. Olha o que diz o artigo 220 da nossa Constituição. Eu não vou dar o zoom aqui, senão eu perco o artigo, como ocorreu nas outras vezes. Então vou pedir só um pouco de paciência. 167. Está chegando já. 192. 201. 204. 211 e 12. 220. Então, o que a gente estava tratando é da possibilidade de uma construção constitucional vedando o exercício de direitos políticos dos militares sob a vertente da livre manifestação do pensamento e de reuniões. Vamos ver se é possível fazer essa construção. Então, vamos verificar se os juristas que avançam nesse sentido, eles
têm dispositivos constitucionais suficientes para fazer essa construção? Ou se baseiam as suas construções, né, as suas análises constitucionais em um conceito tão somente ideológico? Então, vamos verificar o que diz o artigo 220 da Constituição Federal. A manifestação do pensamento. Lembrando que a gente viu sobre a livre manifestação do pensamento no artigo 5º. Artigo 5º que trata sobre direitos e garantias individuais e que não pode ser alterado, inclusive por emenda constitucional. Então, só numa nova Constituição que pode ser alterado a livre manifestação do pensamento. Se a gente quiser criar uma restrição aos militares para que eles tenham a livre manifestação do pensamento tratada de maneira diferenciada, deve haver necessariamente uma nova Constituição. Aquele inciso, o inciso 4 do artigo 5º, ele não pode ser alterado. Então vamos ver, voltando ao artigo 220, porque ele trata esse tema de maneira bastante interessante. Olha, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E olha só o que diz o parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política. Toda e qualquer censura de natureza política. E lembrando, como a gente viu no artigo 142, quando o legislador quis vedar, por exemplo, a sindicalização dos militares, ele fez de maneira expressa e não fez sobre a possibilidade de manifestação política dos militares, que inclusive é resguardada pelo artigo 220, parágrafo 2º. Então, toda e qualquer segmentação entre livre manifestação do pensamento e possibilidade de reunião que atinja o militar no seu escopo, inclusive político, porque esse é o termo da Constituição, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, não encontra qualquer tipo de resguardo constitucional. E eu vou voltar a tela aqui para a gente encerrar essa nossa primeira análise. Não há, como nós vimos, qualquer tipo de possibilidade de restrição de manifestações políticas, inclusive político-partidárias, em termos da Constituição. E só para fazer um breve apontamento que a gente vai utilizar nos próximos vídeos, o termo política, ele tratado como gênero, toda a política, ele comporta diversos segmentos da política, né? Então a gente pode tratar o termo político como político social, como político partidário, como político jurídico. Quando a gente trata como político social, a gente, dentro do escopo da política, trata daquela política voltada ao social. Quando a gente trata da política partidária, aquela necessariamente ligada às instituições partidárias. E a gente vai estudar isso nos próximos vídeos. E quando a gente trata de político jurídica, análise político-jurídicas relacionado ao gênero política. Então, eu vou só retornar aqui antes de encerrar. Olha só, a Constituição ela trata, é vedada toda e qualquer censura de natureza política. Então, inclusive a política jurídica é vedada, a censura. É vedada a censura para manifestações do pensamento relacionado à política partidária, porque política aqui está sendo tratada como gênero, e a política jurídica ou outros tipos, né, outros segmentos da política. E aqui só para ficar um pouco mais claro, aqui eu tinha colocado o artigo 220, né? Então essa natureza política, olha só, essa natureza política, ela tem segmentos como a política social, a política partidária, a política, discussões, né, político-jurídicas, né, política jurídica. Então, quando a Constituição ela vem aqui, fala sobre a manifestação do pensamento, proíbe a censura de natureza política, essa proibição de censura atinge inclusive a manifestação político-partidária. Então, meus amigos policiais militares, sobre o espectro constitucional é vedado toda e qualquer restrição à livre manifestação do pensamento dos policiais militares, inclusive de natureza política,
político-partidária, político-social, dentre outras, e também é possível a livre reunião, inclusive de militares, desde que pacífica e desarmada, sobretudo em eventos como o 7 de setembro e agora para nós efetivamente encerrarmos, que é reconhecido por lei. Então, olha só o que diz a lei número 662 de 6 de abril de 49, né? Ela reconhece como feriado nacional o nosso 7 de setembro. Então, até que haja uma formalização de que os eventos de 7 de setembro eles possuam outra natureza, para todos os fins é um evento cívico. Então, até que haja manifestação dos tribunais que chancelem, né, que coloquem ali uma nova qualificação desse 7 de setembro, ele é evento cívico reconhecido, inclusive, pelo sistema jurídico brasileiro, pelo nosso ordenamento. Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer, baseado na doutrina, na jurisprudência, a análise do artigo 166 do Código Penal Militar. Se há vedação aos militares de fazerem manifestações políticas, que como nós já vimos, na verdade, isso seria completamente inaplicável em termos constitucionais. Então, qualquer norma que eventualmente entrasse em conflito com as disposições constitucionais, ela seria patentemente inconstitucional e inaplicável. Policiais militares, me estendi um pouco nesse primeiro vídeo, os demais vão ser um pouco mais dinâmico. Até o próximo vídeo.